Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Com o mundo em uma crise sanitária sem precedentes, o mercado editorial no mundo inteiro sofre com as consequências. Depois do tombo das duas maiores redes de livrarias do país, o mercado aqui dava sinais de recuperação, acompanhando também o crescimento dos e-books e dos audiolivros, visto no resto do mundo. Já conversamos aqui sobre os efeitos dessa pandemia na indústria do livro brasileira e nos nossos eventos literários. Hoje vamos expandir o assunto para a América Latina. E os nossos vizinhos? Com suas livrarias também fechadas e feiras canceladas, como outros mercados da América Latina estão reagindo? Quais ideias eles colocaram em prática e qual o impacto até o momento? Para nos ajudar a entender melhor esta e outras questões, vamos falar hoje com a gerente comercial para a América Latina da HarperCollins, podcaster e fotógrafa Bia Alves. Tudo bem, Bia? Oi, Fábio, tudo bem? E esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, ainda mais essencial do que nunca. E da Outbooks, dê ouvidos à sua imaginação e escute audiobooks. E você já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 27 de abril, gravado no dia 23. Eu sou o Fábio Hara, estou aqui com Thalita Facchini. Tudo bem, gente? Maju Alves. Oi, tudo bem? E vamos conversar com Bia Alves. E aí, Bia, tudo bom? Tudo bem, gostei que a Maju Alves veio primeiro para mostrar a força da família Alves no mercado editorial. Exato. E falam que realmente o mercado é pequeno, né? Então é isso aí mesmo. Pois é. Vamos falar primeiro, eu acho que de uma coisa que aconteceu no país. E que eu saiba, a Bia teve a ideia e começou... O que, Bia? Conta pra gente. Gente, eu tô me sentindo muito famosa porque ontem um jornalista me ligou pra perguntar. Aí eu disse pra ele, não sei muito bem como fazer isso, mas vou conversar com você como se você fosse meu amigo. Eu vou te contar, eu vou contar igual eu contei pra ele. Eu tenho um grande amigo chamado Bruno Mendes, que é a figurinha mais falada aqui nesse podcast, eu acho. Todo mundo quer falar com o Bruno Mendes nesse momento, porque ele é uma pessoa muito inteligente, muito tecnológica. E eu fiz a mesma coisa. Eu falei, Bruno, por que a gente não tem um guia ou alguma coisa das editoras, das livrarias que estão entregando, ou que tem algum serviço, mesmo que não tem e-commerce, e consegue entregar livro? E por que ninguém ainda documentou isso? Aí ele falou, não sei. Aí eu falei, mas um mapa comunitário no Google já não resolvia? Porque daí cada pessoa pode ir lá e adicionar informação? Aí ele falou, sim. Eu falei, então eu vou tentar criar. Eu falei, tá bom. E aí o Bruno me ajudou com um nome mais curtinho do que o googlemaps.com.br/*. Aí esse link imenso que eu não ia conseguir mandar pra ninguém. Aí Bruno Mendes conseguiu deixar ele mais curtinho. E aí eu coloquei aí na internet e as pessoas começaram a adicionar as livrarias, os próprios livreiros começaram a adicionar, as editoras que tinham vendedores, promotores também adicionaram. Muita gente também apagou coisa que não deveria. Normal, né, gente? Comunitário é isso. Um faz, daí o outro vai lá e apaga, aí a pessoa faz de novo. Mas assim, a minha ideia foi, sabe aquela coisa que alguém precisa começar? Até o Gerson Ramos falou, poxa, eu que tinha que ter tido essa ideia. Falei, pois é, acho que todo mundo pensou várias coisas, mas ninguém achou que poderia ser tão simples quanto criar um mapa no Google Maps, que é uma plataforma grátis, que você vai lá e coloca. Qualquer pessoa com acesso ao link pode adicionar. Então a minha intenção nunca foi, nossa, a pessoa que cunhou o Google Maps, sabe? Foi só uma pessoa que estava muito inquieta, estou até agora, e fico tentando procurar pelo em ovo e coisas para fazer que eu possa ajudar outras pessoas. Então, para mim, o meu objetivo foi 100% concluído, porque as pessoas pararam para pensar no tema. Poxa, né? Poderíamos ter um guia com essas livrarias. E cada um, de sua forma, foi melhorando isso ou adaptando para o seu próprio negócio.
Eu até vi que a Todavia fez acho que uma planilha com esse mesmo tipo de informação no site deles. Então, assim, a semente foi plantada, não precisa nem saber que fui eu. Ela está aí na internet, no mundo cibernético, e quem puder contribuir, quem puder jogar para frente e fazer mais. Algumas pessoas me perguntaram, vamos fazer um aplicativo, etc. Eu não posso fazer isso porque eu não sei. Eu não posso contratar pessoas para fazer porque eu não tenho dinheiro. Mas eu acho que cada um que tiver alguma habilidade que possa contribuir, eu tenho certeza que coisas boas vão surgir disso. Mas enfim, o mapa tá lá. Eu preciso dar até uma arrumadinha nele, mas espero que coisas muito boas surjam dele, não só nesse momento que a gente precisa saber como comprar livro, mas também para o futuro, porque é muito interessante a gente saber as livrarias que estão no nosso bairro e a gente nem sabe. A gente tá pensando sempre na nossa bolha, né, do Sudeste, mas para mim o que mais me deixou feliz foi quando eu vi uma lá em Belém, a outra lá em Manaus, outra em Recife, e aí até para mim, como pessoa física leitora, eu achei bem legal descobrir novas livrarias, né. E o legal é que essa ideia se espalhou muito rápido, né? Eu tava olhando um dia e já no outro o mapa já tava bem cheio. O bom é que as pessoas estão ligadas e estão querendo participar realmente, né? Sim, acho que ele já tá com mais de 10 mil visualizações, o que é muito mais do que eu pensei, que eu honestamente pensei que ia acabar ficando na nossa bolha do mercado editorial, sabe? Mas os leitores abraçaram muito, e eu achei isso que era o objetivo principal de tudo. Da gente que trabalha com livro, né? Atingir o leitor e facilitar a vida do leitor, e aí acho que concluído com sucesso. Muito bem. E fora a gente, se você achou um jeito de a gente encontrar aquela livraria próximo de casa, né? Mas e os nossos vizinhos de Brasil? Você pode dar uma geral por cima, assim, como que tá o mercado fora daqui também? Eu estou gostando desse momento para a gente conseguir falar um pouco mais do que... Quando as pessoas me perguntavam como estão as vendas, eu imagino que elas estão automaticamente me perguntando como estão as vendas de livros físicos. E nesse momento, eu acho que as pessoas automaticamente já mudaram essa visão. Quando elas perguntam como estão as vendas, elas já estão pensando no e-book, elas já estão pensando no áudio, e olha como a mentalidade mudou rápido. As minhas vendas de áudio e de e-book estão maravilhosas, obviamente, porque é um conteúdo que você consegue muito facilmente da sua casa, independente de qualquer coisa. E acho que vocês já esperam que as minhas vendas de livros físicos estão bem baixas, pelo simples fato de que não tem aviões voando, não tem navios trazendo coisas não essenciais, e os fretes de aviões e navios que estão fazendo esse caminho para a América do Sul ou América Central estão cobrando muitas vezes 4 vezes o valor normal, sem contar o valor da moeda, que eu não estou acompanhando nos outros países, mas acho que aqui já é suficiente para uma tristeza só para mim, né? 5,40 o dólar, não sei, né? Então, tudo isso está, obviamente, afetando muito. Isso eu estou falando mais da parte dos importados, então cliente nenhum meu vai querer trazer uma importação para abastecer uma loja que está fechada, mesmo que o leitor ainda demande a leitura daquele livro. Então, naturalmente, eles vão acabar migrando para outras versões mais fáceis de serem encontradas. E eu, como editora, estou vendendo conteúdo, não importa em que maneira que esse cliente queira consumir. Mas sabemos que o continente é um continente que gosta muito ainda de ler livro físico, de visitar a livraria. Então, o impacto vai acontecer de qualquer forma. Eu não consigo medir ainda, pelo que eu tenho pesquisado e conversado, como já os Estados Unidos já diz que já teve uma queda de 20% no último mês, uns números um pouquinho mais precisos, né? A Europa também, 36, acho, estava até lendo a matéria do Júlio Silveira hoje no Publish News, mas a América Latina ainda não consegue dizer um número mais preciso. Mas eu consigo ver um aumento de vendas muito grande do digital, e eu acho que isso acaba já impactando no número negativo lá do livro impresso. Mas eu tenho até uma planilha chamada Covid-19 com a situação de cada país e como é que estão os meus clientes, até para manter contato e ver no que eu posso ajudar. Eu acho importante eu saber mesmo o que está acontecendo. Me surpreende que alguns países estão com muitos problemas até de logística, de entrega. Então, por exemplo, a Colômbia está com muitos problemas para entregar livro, independente se as livrarias estão fechadas, e-commerce, etc. Isso é uma coisa que já vinha muito dos meus clientes dizerem que o colombiano não confia as informações dele de cartão de crédito na internet. Então, aí você já acrescenta mais um problema, porque
quem faz fraude, quem quer roubar a informação e dinheiro das pessoas na internet, esse momento é o melhor do mundo para elas fazerem isso, né? Então, se já é um povo que tem medo e já não tem esse costume, fica mais complicado mesmo conseguir entregar. Então, eles estão usando as outras maneiras possíveis de... Por exemplo, o Rappi, que é colombiano, inclusive. No México, o Rappi também está entregando para a maior rede de livrarias de lá, e até dentro da cidade do México eles entregam em menos de 1 hora, inclusive, no centro expandido da cidade do México. Então, talvez se a sua logística não esteja tão propícia assim para entregar, né, você tenta achar outros métodos de entrega. E até uma coisa que possivelmente aí vai começar a acontecer aqui para a gente também, de utilizar esses aplicativos para entrega. Muitas livrarias em São Paulo, principalmente que é o que eu mais tenho contato, estão utilizando de todos os serviços possíveis, inclusive você mesmo, dono da livraria, sair com uma sacolinha na rua e entregar, né? Então, a gente está vendo todas essas manifestações e não vai ser diferente no resto da América Latina. Se você conseguir, você vai fazer. E já no México, como o Rappi está muito melhor estabelecido que aqui, assim, que livraria tá, realmente não tem como eu sair e entregar o livro, então não tem como entregar. E tem outros lugares que não, o nosso e-commerce no Brasil, essa entrega já fica uma coisa bem mais natural. Então, a livraria fechada, mas entregando por esses aplicativos. Então, tem país que está zerado, você está segurando bem. Mas, no geral, eu acho que o nosso mercado estava tão acostumado com trabalhar de uma maneira tradicional que talvez vai demorar um pouquinho para alguns clientes e alguns países se adaptarem e outros já a adaptação acontece mais naturalmente. Como o México, que eu disse que eu acho que já é um pouquinho mais tranquilo para eles, logisticamente falando, do que a Colômbia, por exemplo. Eu queria saber, na sua visão, se já o México, na sua visão, é um país que está um pouco mais à frente, mas quem você acha que está bem para baixo? Acho que sim, também pela proximidade. O Brasil, na sua visão, não seria o pior? É que o Brasil já estava um pouco prejudicado, né? Então, acho que é meio desonesto fazer essa comparação nesse momento, porque os meus maiores clientes, por exemplo, são a Cultura e a Saraiva. Então, a gente já não estava em condições 100% normais, né? Então, eu acho que tô aqui falando dos importados, mas também tentando fazer uma ponte com os livros em espanhol, na língua local deles mesmo. Eu acho que o Brasil tá se movimentando, sim, e vai fazer coisas legais, mas a gente tava uns passinhos atrás aí, né, nessa corrida, mesmo antes da pandemia, a gente já tava com várias dificuldades, em várias coisas diferentes. Não tô só falando das recuperações judiciais, não. Mas eu acho que o que acaba sofrendo mais são os países que têm mais dificuldade. Por exemplo, eu imagino que vocês já tenham visto como é que tá o Equador, né? É um país muito pequeno, que teve um epicentro da epidemia muito forte em Guayaquil, então realmente eles estão em lockdown 100% mesmo, como a gente viu na Itália na TV. Então aí não tem nada de entrega de livro, ninguém sai na rua, não tem a pessoa querer ler um livro em casa durante o lockdown, é fechado completamente. E é um país que estava indo muito bem. Eles têm dólar lá, né, a moeda deles, então eles não se afetam tanto por essas quedas bruscas ou aumentos muito bruscos de moeda. Mas agora não sabemos, né, o que vai acontecer com eles. Então, tem esses países menores, quando tem um epicentro muito forte, acaba prejudicando muito mais do que países maiores, né? Então, América Central, por exemplo, eles são países pequenos. Honduras foi um dos primeiros países a fechar lockdown completo, sem fazer absolutamente nada, sem entrega na rua, nada. E mesmo que são países pequenos, que representam pouco, né, frente a outros na América Latina, ainda é um cliente que parou completamente, né? Será que essa livraria vai sobreviver ou não? Será que ela vai ter caixa? Não vai? Então, são respostas que ninguém tem. Por enquanto, os clientes estão assustados, mas não estão nesse sentido de, vou ter que fechar, ninguém está nesse nível, mas é preocupante, porque ainda a gente está tendo essa oportunidade, que eu também não sei se é bom pra gente, né? É tão difícil saber como é que tá esse status da pandemia. Será que é bom a gente ter tanta oportunidade para entregar e rápido, não sei o quê? Será que a gente não deveria não estar fazendo isso? É muito difícil, porque a minha cabeça fica, eu tô pensando comercialmente, tô pensando no mercado livre em geral, mas também tô pensando na situação da saúde das pessoas, né? Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Será que os que estão fechados completamente sem entregar um livro não estão mais certos que a gente? Complexo, né? Complexo. Dá pra perceber que acho que na Amazon, nos Estados Unidos, eles pararam até de entregar produtos não essenciais ou ampliaram os prazos, né? Porque também tem isso, se vai ter que entregar o essencial e não
o normal, né? A vida não tá normal, infelizmente, né? Então, mas eu queria falar de outros países. Eu sei que o México, ele tava em crescimento faz muito tempo, né? O país em si, a economia tava muito mais pungente. Só que ao contrário da Argentina, por exemplo. O que você pode falar dos nossos irmãos? Dos argentinos? Uhum. Eu tenho um cliente, eu gosto muito, que ele fala... Eu não sei porque que as pessoas ficam surpresas quando acontece alguma coisa. Por exemplo, eles tiveram aquele problema de importação seríssimo, que você precisava ter uma cota de exportação para poder importar. Aquilo, para mim, era uma coisa incompreensível, assim, porque eu via livrarias que estavam tendo que comprar cota de exportadores de maçã para poder ter essa cota para trazer livro. E aí, quando acontece uma outra coisa assim, eles falam, a gente já teve que lidar com isso, sabe? O que é mais uma coisa? Então, óbvio, a pandemia é uma coisa que ninguém imaginava, mas quando o dólar tava pior que pra gente, assim, cada dia era uma notícia diferente. Meu cliente ria, ele falava, eu sou argentino, eu tô acostumado, pra mim não é nada de novo. Então, eu acho que eles têm um pouco mais de flexibilidade que a gente, porque eles já lidaram com coisas muito piores. No mercado de livros importados, é muito complexo trabalhar com eles, por tudo isso, né? Então, eles já são muito mais conservadores em compra, são muito mais conservadores em fazer apostas muito diferentes, eles conhecem muito o consumidor deles, então eles ficam sempre jogando ali no seguro, sabe? E eu acho que isso é uma característica boa quando você aprende levando uns tombos, assim, você já prefere jogar seguro ali, né? Não sei como dizer isso em termos mais diretos. E eu acho que eles continuam fazendo isso, né? Eles continuam um pouquinho por pouquinho, ao invés de... Eles têm um perfil diferente, acho que do brasileiro. O brasileiro fala, não, eu vou trabalhar com outro tipo de produto, eu vou abrir outra livraria, vou abrir outra franquia. Eles são bem mais pé no chão. Essa era a palavra que eu queria, essa expressão, pé no chão. Então, eles já, comigo, por exemplo, já estavam vindo de uma toada bem mais pé no chão, assim, eles são clientes muito difíceis de você falar, vamos tentar essa linha nova de produto, eles falam, talvez não. E eles compram muitos livros educacionais, né, então, livros didáticos, etc., principalmente comigo, é o forte deles. Então, é realmente comprar o que o cliente já está acostumado. Não, se vocês já forem em livrarias em Buenos Aires, vocês vão ver que não é uma livraria que te joga novidade na cara, assim. É uma livraria que tem muito clássico, tem livro infantil, aqueles clássicos infantis, é bem o beabá mesmo. Não vai ter um monte de novidade, porque eles jogam assim, e assim que eles ganham, eles vão continuar. Eu acho que é difícil você falar que eles estão errados, né? Que eles sabem o que o cliente quer e vão focar nisso. Eu acho que o Brasil já foi muito bom de você entrar numa livraria e você ter novidade, um monte de editor e variedade. E é uma coisa que o brasileiro gosta também, né? Eu falo que o brasileiro é o cliente que não gosta de ser feito de besta, assim. Se ele entrar numa livraria 2 finais de semana seguidos e não ver novidade, ele vai ficar, tá louco? Cadê? Quero coisa nova, quero conhecer coisa nova. E muito ligado, né? Eu acho que o cliente brasileiro é o mais interessante nesse sentido, eu que comparo com os outros países. Muito ligado em tudo, que é novidade, é sempre o primeiro a comprar pré-venda, assim. Acho que outros países também têm o seu público que faz isso, principalmente o público mais jovem, mas o brasileiro é muito... Isso é uma coisa bem legal, na verdade. Eu consigo vender livros que talvez o resto da América Latina não venderia, e aqui, porque a gente tem um público tão diverso e tão engajado, a gente consegue. Então eu acho que os argentinos vão continuar jogando assim, e até essa crise passar. E agora que eles estão com o presidente, né, bom comparados com todo mundo, eu acho que a prioridade deles vai ser realmente manter a população viva, saudável, e aí eu acho que joga de uma maneira diferente que a gente está jogando e que outros países estão jogando. Então, eu acho que os argentinos, eles podem não ser os mais inovadores, eles podem não ser os mais que sempre vão trazer uma maneira de comercial diferente, mas eles estão sempre lá. Eles nunca vão... Sempre mantêm, assim. E você tem visto, falando em parte boa, então, boas ações, assim, ações que te chamaram a atenção nesses países que você se acompanha? Eu acho que todo mundo jogou muito na linha ler em casa, né? Essas campanhas, hashtag, ler na janela, ver pela janela, ler em casa e etc. O que eu não acho ruim, porque é uma jogada que funciona muito, né? Então, eu tenho visto muitos clientes fazendo isso. Tenho visto algumas redes grandes fazendo eventos grandes online com autores.
essa rede de livrarias do México tá fazendo bastante evento legal, chama Livrarias Gandhi, tá fazendo bastante entrevista e tal, mas eles já tinham uma coisa cultural muito forte, porque eles têm revista, que é uma coisa que caiu um pouco aqui, né? As livrarias tinham muito revista cultural, e eu acho que deu uma caída porque não virou mais prioridade. Era tanto problema que eu acho que isso não virou prioridade. E eu lembro até da famigerada revista das Super Pedido, que eu já trabalhei nas Super Pedido, que o editor era o Celso, maravilhoso, e era uma revista que, nossa, como a gente era muito apaixonado por aquela revista, tinha muita matéria bacana. E a Livrarias Gandhi tem uma revista show, inclusive posso passar o link pra vocês porque ela é disponibilizada online grátis também, com muita matéria legal. Então, como ela já tem essa equipe da revista, pra eles é muito mais fácil fazer evento com o autor, porque é uma coisa que eles já faziam presencialmente nas livrarias, muito comum ter TVs nas livrarias, então ficar passando entrevista o tempo todo, e até vendem espaço de publicidade, também isso ajuda, né? Então eu acho que essa coisa de eventos online, muita gente tá fazendo, que é o que dá pra fazer nesse momento, né? E as editoras também estão fazendo muita coisa, então vai muito do que a livraria tá disposta a replicar, porque, por exemplo, a Harper tá com um site dentro do nosso site principal, chamado Harper at Home, que tem todos os eventos de autores, ou se o cara tá fazendo uma live no próprio Instagram, ou se é a live dentro de uma outra livraria. Então a gente tá atualizando toda semana. Qualquer cliente meu pode replicar essa informação, certo? Então pode manter suas redes sociais atualizadas. Vai muito do que as pessoas estão dispostas a fazer nesse momento para manter os seguidores e manter os leitores entretidos, né? Então não existe nada de super, super inovador no sentido de que tipo de coisa você pode disponibilizar para os leitores e clientes, posto que a gente não tem muito mais ferramenta, né? Eu sei que a Feira do Livro da Colômbia fez eventos virtuais também, então, como acontece sempre em abril, né? Essa seguramente não tinha como se manter mesmo, né? Que tá todo mundo aí achando que a Feira de Frankfurt vai acontecer. E a Feira de Bogotá, então, foi online. A Feira de Guadalajara já está disponibilizando. Hoje saiu uma maratona de leitura que eles estão fazendo para movimentar o site também. Eu acho que é uma coisa que realmente não era prioridade para ninguém e acabou se tornando frente ao cancelamento de absolutamente todos os eventos presenciais, porque as livrarias se mantinham muito com o evento de autor, né? E agora tá todo mundo fazendo online. Mas acho que de muito, muito inovador que as pessoas estão fazendo, acho que bem nessa linha que acho que a gente tem visto aqui também, né? Mas só partindo para um outro lado, assim, você comentou que o online, o e-book e o audiolivro tem crescido muito, né? Duas outras coisas, assim, a venda de livro físico online também caiu, subiu, e se essa venda digital, ela vai compensar de alguma forma essa queda das livrarias, delas estarem fechadas? Muita gente não tinha e-commerce, né, e vai ter que fazer ou tá trabalhando com alguma coisa bem simples, mas as vendas de livraria, eu não tenho esse número, obviamente, porque meus clientes não vão me passar por que método que eles venderam mais, né, se é pelo site ou... mas, de fato, as vendas maiores acontecem dentro das livrarias, na América Latina, sem dúvida. E quem tem e-commerce, óbvio que vai dar uma crescida porque não tem outra opção, mas eu ainda acho que as pessoas estão achando, eu até vi essas pessoas do mercado editorial inglês conversando no Twitter, se a opinião das pessoas, se você acha que o mercado vai mudar muito depois da pandemia, vai mudar pouco ou não vai mudar nada. E aí a maior parte das pessoas estava dizendo, vai mudar pouco, porque essas iniciativas de eventos digitais, etc., elas podem continuar, porque elas são bem inteligentes, gastam bem menos dinheiro, são coisas que vieram para ficar, algumas vieram para ficar mesmo. Mas eu acho que se eu gosto de ler livro físico e passear na livraria, a partir do momento que isso for liberado, no mínimo, eu vou continuar fazendo isso. Então, vão ter vários picos de vendas. A gente teve um muito grande na Páscoa nos Estados Unidos, né? Teve um pico muito maior que as Páscoas dos anos anteriores. E essas pesquisas, eu fico olhando essas pesquisas o dia inteiro, elas são interessantíssimas, as coisas que as pessoas estão comprando e etc. E eu acho que vão ter picos muito fortes, etc. Mas assim que voltar a livraria normalmente aberta, as pessoas vão continuar comprando por lá. Eu não acredito que as pessoas vão se converter 100% em compradores de e-commerce, sabe? Eu acho que quem gosta de e-commerce já compra. Algumas pessoas possivelmente vão descobrir essa forma de comprar, mas eu acho que elas vão ficar mais sedentas ainda por visitar a livraria e conversar com as pessoas, pedir indicação, do que o contrário. Acho que algumas mudanças muito boas, por exemplo, a gente envia manuscrito para cliente, para jornalista, etc., né? Porque a gente tem um adiantamento bom de
por exemplo, livros de junho, a gente já enviou há muito tempo os manuscritos para os conhecidos como galleys, arcs, como vocês dizem, não sei, para os clientes. E agora tá rolando a discussão, né? Pô, por que eles não usam digital, né? A gente tem o sistema já pronto, todas as editoras usam. É muito mais fácil eu clicar num botão e mandar para o meu e-reader ou para o meu celular e ler o manuscrito do livro lá. Eu não preciso necessariamente mandar para todos os cantos do mundo para as pessoas. Isso tá rolando umas discussões na editora que eu trabalho, por exemplo. Será que realmente isso não é uma coisa antiquada já, sabe? O jornalista podia receber uma cópia digital, ele não precisa necessariamente receber uma cópia impressa. Então, essas coisas vão vir para mudar mesmo, otimizar até economicamente, facilitar para todo mundo, mas não tenho tantas expectativas que vai mudar tanto o comportamento do consumidor, não. Acho que ele vai se adaptar nesse momento, mas quando voltar o mais próximo do comum, ele vai voltar às livrarias, com certeza. E acredito que quando voltar, todo mundo puder voltar a visitar livrarias, continua ainda a lição de casa da livraria de continuar se reinventando, né? De conseguir agarrar esse leitor que voltou para ela, que já gosta de livro, para ele não poder sair nunca mais. Gente, eu não quero romantizar esse momento, porque a gente tá tudo com problema na cabeça, o nosso cérebro tá completamente maluco de todo mundo, não é um que tem e o outro tá ótimo, o cérebro de todo mundo tá em pânico, ninguém consegue pensar no futuro e cada dia a gente vive um dia após o outro, mas eu não posso deixar de ficar feliz por essas conversas, porque talvez pessoas que não eram abertas para conversa de forma alguma, cliente que não era aberto de forma alguma a uma reunião digital, sabe, tem que visitar o cara lá, o cara que não quer... não vou responder seu e-mail, vem aqui fazer reunião presencial. Tô dando exemplos bem simples. Essas pessoas vão ter que finalmente ceder e ver que existem outras maneiras de fazer negócio. Então, por isso, eu fico feliz, porque o nosso mercado é muito tradicional e todas essas mudanças são bem-vindas. Não fico feliz com a pandemia, obviamente, eu não vou ficar romantizando esse momento, mas eu tô realmente tirando... Até falei com uma pessoa da Harper Brasil ontem, eu falei que eu tô anotando num papel para não esquecer, porque quando voltar ao mínimo normal, nosso cérebro vai voltar também ao que era antes. Então eu tô anotando tudo que eu acho que são coisas positivas que estão acontecendo agora, coisas que eu quero depois que voltar ao mínimo do normal, relembrar, pessoas que eu quero falar de novo, eu tô literalmente anotando num papel para o meu cérebro não me enganar, para eu voltar 100% no que eu era antes e esquecer de todas essas coisas que eu tô pensando agora. Eu acho que isso serve muito até para as pessoas que trabalham no mercado editorial o dobro do tempo que eu trabalho, inclusive. Que aí já estão muito mais solidificadas naquele jeito de trabalhar. E eu acho importante cutucá-las também, assim, olha, você tá vendo que é possível fazer isso agora, vamos continuar depois? Vamos mudar? Não só a livraria, a editora, todo mundo. Eu acho que esse exercício fique para todo mundo, né? Não pode ser um ou outro que fique só pensando nisso. Vamos todo mundo pensar em maneiras diferentes de se trabalhar, né? E também a sede da sua empresa fica nos Estados Unidos, correto? Sim, eu trabalho para as duas, né? Inglaterra e Estados Unidos. Nova York e Londres, as sedes. Como eles estão passando por tudo isso também? Eu sei que os Estados Unidos está num momento muito complicado em termos de saúde, mas eles têm conseguido pensar em como que está o mercado, e eu sei que o americano é muito, eles conseguem reajustar, pensar de forma também muito pragmática, a questão de como vai ser o restante do ano, ou algo assim. Tem algum tipo de horizonte? Eles já têm um mercado lá, eu não quero falar favorável à pandemia, me ajudem, quero falar que ele já está muito mais preparado que em muitos outros lugares. Então, as vendas em supermercado lá compõem uma parte muito grande do faturamento. Então, a gente está falando de Walmart, Costco, Target. Os livros vendidos lá continuam sendo vendidos, afinal, o supermercado é essencial. Então, todos os livros que estão indo para essas grandes redes estão sendo vendidos normalmente. Então, a Amazon não entregar livros, óbvio, é uma queda. Só que a pessoa continua pegando o carro dela e indo na Target fazer compra. E o livro tá lá na prateleira. Então, essa queda que eles dizem de 20%, ela ao meu ver, é pequena. Porque existem muitos lugares que você pode comprar livro hoje, né? E o e-commerce deles é muito forte. Então, mesmo que a Amazon não esteja entregando, você tem outras opções de lugares para comprar livro. Mas, nem sei se eu deveria estar falando isso, mas eu vou falar. A gente março foi um dos melhores meses de e-book na história, né? Isso é uma coisa que eu acho que é meio óbvia, né? Até pessoas que comprariam na Amazon seguramente um livro físico falaram, não quero enfrentar tudo isso e receber o pacote, não sei o quê, e o medo do pacote estar infectado, etc, etc. Aí você vai lá e compra o e-book. Então, realmente, as vendas de e-book mais foram fenomenais, porque as pessoas porque os lançamentos nos Estados Unidos não pararam, né? Na Inglaterra eles pararam, nos Estados Unidos não.
Então, os livros continuam sendo lançados. O cara vê uma matéria ou vê o autor falando sobre o livro, é muito mais fácil ele dar um clique e comprar o livro digital, né? Então, os Estados Unidos têm todas essas características capitalistas máximas que os outros lugares ainda não têm. Então, por isso que eu acho que as vendas foram pouco prejudicadas, mesmo com esse player grande não entregando. A Inglaterra já é um pouco diferente. Acabou migrando muito para Waterstones, porque eles continuaram entregando, mesmo a Amazon não entregando, as distribuidoras e as livrarias lá continuaram entregando também, mas os lançamentos foram muito puxados para o segundo semestre. Então, aquele faturamento dos lançamentos e não do fundo editorial acabou sendo bem mais prejudicado na Inglaterra. Então, você tem dois cenários bem diferentes ali. Agora, os americanos também, assim, tem restaurante e outras coisas que vão voltar a funcionar segunda-feira, né? Eles estão numa situação bem tensa. Então, pode ser que os negócios se afetem pouco, mas eu não consigo nem imaginar o que vai ser dos Estados Unidos daqui a um mês se eles realmente fizerem o que eles estão falando que vão fazer. Eu tenho uma amiga que mora em Atlanta e disse, segunda-feira, restaurante vai estar aberto em Atlanta. Isso é... Oi? Surreal pra mim pensar isso. Então, pode ser até que as vendas continuem bem a custo de muitas vidas, né? Se eles reabrirem as coisas dessa maneira. Né? Não sei, tem shopping abrindo no sul, né? Em Santa Catarina, então vai entender também, né? Não sei se é o caso de a gente querer que também as livrarias abram agora, né? Como na Itália, que eles estão com medo de abrir, né? Não é todo mundo que quer abrir na Alemanha, eles também não querem. A Itália e a Alemanha estão querendo abrir. Acho que a Alemanha abriu. Não, a Itália já abriu, né? Alguns lugares. É que a Itália, o governo permitiu, mas eles não querem abrir. Mas acho que tinha alguns comércios abrindo, do tipo, todo mundo de máscara, uma pessoa de cada vez dentro da loja, etc. Mas também... Aí que tá também, né? Você vai ter a cabeça suficiente para entrar numa livraria, o momento realmente tem muito poucas certezas, né? Mas assim, você, de forma pessoal, você tem conseguido ler mais? Como sou muito contra a romantização da pandemia, também sou muito contra a guerra de produtividade. Não acho legal. Eu acho que você ficar falando que você fez 1 milhão de coisas não é muito bom, porque a outra pessoa fica meio... mas eu não consegui fazer nada. Aí tem dia que se eu conseguir levantar da cama, eu tô me sentindo vitoriosa. Mas eu tô conseguindo ler, sim, bastante. Eu acho que de todas as atividades que eu me propus a fazer, ou tentar fazer, eu acho que eu tô lendo bastante. Que eu acho que eu tô conseguindo me alienar, de fato, na leitura. Talvez antes eu não tava conseguindo com tanto primor, e agora, como eu tô com muito medo do mundo, eu tô literalmente me afogando nos livros, assim, em áudio, em digital, impresso, em tudo. Inclusive, eu tenho uma planilha que eu vejo quantos áudios eu escutei para saber qual foi o formato que ganhou no ano. Então, eu estou, nesse momento, eu estou escutando um livro, lendo um no digital e lendo um no impresso. Muito feliz com as minhas leituras. O resto, não sei se eu tô sendo muito vitoriosa, não. Mas leitura, tô lendo bem. Acho que você tá fazendo isso também, né, Maju? Você tá lendo bastante, né? Eu tô com... É que eu já tava com muito livro aqui em casa que tava enrolando pra ler, que eu tava terminando o MBA, aí eu terminei agora. Então agora eu posso, retomar a minha vida. Então, tem inclusive vários livros aqui da Bia mesmo, que eu tô, enrolando desde o ano passado pra ler. Mas, inclusive, outra pesquisa que eu tava olhando e achando muito divertida de ver é como os livros de ficção adulto, porque o não ficção tava crescendo muito, né? Eu tô olhando os Estados Unidos, mas eu acho que se aplica muito pros outros lugares também, e Brasil também. E aí deu aquela mudada, né? A Amazon, nas últimas semanas, tava só livro infantil no ranking, né? Porque os pais, imediatamente no começo do isolamento, comprando livro pros filhos. E aí começou a mudar, acho que agora já o estoque já tá estabelecido de livros infantis, e eles começaram a comprar pra eles. E aí dá pra notar muito uma queda do não ficção e um disparo do ficção, que é uma coisa que aconteceu comigo, inclusive, porque eu leio muito não ficção, e eu tô me pegando lendo um monte de ficção. Eu acho que aí já tá explicado, né? A gente tá tentando fugir desse mundo. Até a Gabriela, jornalista da Band, maravilhosa, que tem um podcast do Band News, falando que ela tava lendo Sapiens e não tava conseguindo dormir, pensando em um monte de coisa. Eu falei, Gabriela, você tá indo errada, lendo Sapiens. E ela, meu Deus, mas lá no começo da humanidade aconteceu isso. Não, pega um livrinho mais tranquilo, uma ficçãozinha, um romance. Eu não acho que é a hora boa de ler um livro assim, tão falando sobre a história da humanidade, sabe? Não é legal. A gente já tá num momento de ansiedade tão grande que a gente não precisa ficar adicionando mais ansiedade no nosso dia a dia, assim, sabe? Ou quem vai ver coisa de pandemia ou etc. Eu acho que não... É assim, uma recomendação. Acho que tem muitas outras coisas legais pra ler nesse momento. Tudo bem, né? O que eu tô falando? Eu tô lendo o livro do João de Deus, que é horrível a história. Então eu aqui lendo o livro. Mas...
Aliás, Mas a live com o Chico Felice foi uma das mais legais que eu vi nesse isolamento social esses dias. Foi muito bom. Gente, Fiquei eu com também vontade de acho. ler. Ele é o melhor promotor do seu próprio livro, porque Muito. foi a melhor live que eu vi também. Foi a dele. Muito bom. Eu sou fã dele também, tipo, ele contando as histórias de como ele fez os livros realmente é maravilhoso. Deveria ter É um muito livro, bom. né, dos bastidores das pesquisas dele. Eu certamente escutaria ou leria. Muitas pessoas estão aproveitando esse tempo também para resolver coisas que elas já deveriam ter resolvido há muito tempo e não tinham tempo. Por exemplo, cadastro. Eu tô amando meus clientes arrumando cadastro. Tá sendo tudo pra mim. Tá sendo tudo pra mim. Porque, me manda a capa desse livro. Ou a gente tem bem automatizado isso, mas não é todo cliente que tem, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer a famosa gambiarra. Mas eu tô amando que eles estão parando pra arrumar site, estão parando pra ver coisa muito importante que acaba ficando em segundo plano. Então, tô amando esse momento de limpeza de caixa de entrada. Tô amando. E isso me leva pra nossa próxima conversa. E do momento Metabooks. Ó, a gente nem combinou, mas realmente que passagem maravilhoso. maravilhosa. Vamos ouvir agora o momento Metabooks. E como a Bia nos ajudou aqui, agora a gente está no momento Metabooks, falando com o Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Fábio? Fala aí, pessoal. E o que a gente vai falar hoje? Como a gente tem sempre... Até o nosso slogan mudou, né? Como não dá para ser mais essencial os metadados, né? Como a Bia chama de cadastro, o que a gente chamava antigamente de cadastro. Metadados, gerenciar metadados é mais do que fazer cadastro. Isso é uma das aulas que eu dei aí outro dia num desses cursos. Realmente a gente tem que ir um pouco mais além. Uhum. E o pessoal tá fazendo, viu, Fábio? A gente tem tido busca de vários editores pedindo auxílio, a gente fazendo novos treinamentos, dando dicas. E hoje eu queria lembrar a galera aí do fundo de catálogo. Hora de mexer no baú e buscar aqueles livros que estão lá mais no fundo, mais antigos, que continuam à venda. E às vezes nem são uma quantidade tão grande, mas é uma quantidade, mas tem uma venda frequente, né, Fábio? Uhum. E usando os metadados você pode trazer, digamos assim, uma nova relevância, vida nova, usando um chavão para o seu livro, né? Você pode, por algumas coisas que podem ser feitas, que são importantes. Você pode trabalhar com referências desses livros do seu fundo de catálogo, relacionar o seu livro de fundo de catálogo com algum livro novo, com algum livro que foi lançado no mercado recentemente, ou aproveita, se você estiver lançando um e-book dele, pega e relaciona com o e-book. Você não tinha o e-book, agora você tem. Então, esses relacionamentos, ou livros do mesmo autor, puxa lá e coloca relacionado. Isso ajuda a dar relevância para o seu livro. Incluir nos metadados resenhas, menções da mídia. Na palavra-chave, você pode incluir, inclusive, mais vendido da Veja, mais vendido do Publish News na semana tal, colocar informação de mais vendido, isso é um negócio legal. Prêmios, às vezes esses livros antigos ganharam prêmio Jabuti, super importante. Você, traz de volta, bota de novo lá, prêmio Jabuti do ano tal. Não é porque é do ano antigo que não tem valor, é um prêmio Jabuti, é um prêmio importante, e outros prêmios que tem por aí. Então, colocar a informação dos prêmios, né? Investir, colocar um pouquinho de tempo nas palavras-chave, revisar palavras-chave. Às vezes você tem um livro que pode amarrar com algum assunto atual, alguma palavra que está forte na mídia hoje. Então, procura isso, palavra-chave é outra coisa interessante. E até aquele livro que está ficando sem estoque, você está quase sem estoque, ou está no finalzinho, ou acabou seu estoque. Na Metabooks a gente tem um campo lá de status de disponibilidade, que a gente já falou que é importante mantê-lo sempre atualizado. Você pode usar ali o status de print on demand.
Esse livro está disponível para impressão por demanda. Vai lá, vai atrás de uma das empresas que faz esse serviço no Brasil, faz um acordo com os caras e coloca esse livro para rodar. Tá difícil, não dá para fazer novas tiragens e tudo mais, gráfica fechada. As empresas de impressão por demanda estão abertas, estão funcionando, estão entregando. É uma opção também legal para você colocar e atualizar seu metadado e revitalizar o teu fundo de catálogo. Essa é a dica de hoje, Fábio. Ótima dica. Então tá bom. Ricardo, muito obrigado e a gente vai se falando. Se cuida. Vocês também. Abraço. E agora vamos para as indicações, então? Vamos. Quem gostaria de começar? Eu começo. Porque eu nunca começo, porque eu nunca tenho nada para indicar. Em primeiro. Vou indicar o último episódio que saiu do caso Evandro, que na verdade saiu em março e eu tava, sei lá onde que eu tava no mundo, porque eu não sabia que isso tinha acontecido. E aí eu avisei o Fábio na semana passada, né, Fábio? Que o episódio, eu tinha um episódio novo de 2 horas e tá maravilhoso. E então quem escuta o caso Evandro, ou quem não escuta, comece a escutar agora, porque é muito interessante. Ele não tá na frente da fila, exatamente pelo mesmo motivo de ser um pouquinho pesado, assim. Então... você tá falando com muita empolgação, parece que é um tema muito bom, assim, feliz. Ai, desculpa, é porque eu tava esperando há quase 1 ano pra ele soltar esse último episódio, tá? Então eu fiquei... É uma história muito triste, gente. É uma história muito triste e muito pesada. Pesquisem antes de começar a assistir, porque talvez não seja o melhor tema agora na pandemia, mas... Só pra quem gosta muito de podcast de crime, aí... recomendo. Quem não gosta de podcast de crime, talvez procurar uma coisa mais felizinha. Exatamente, mas é a minha indicação. Mas é um podcast maravilhoso. Projeto Humanos, Caso Evandro. E você, Maju, o que tem pra indicar? Eu tava caçando alguma coisa pra indicar, porque eu tô num momento que eu tô reassistindo muita coisa, porque eu sei que é um lugar seguro que eu tô indo, que eu já sei o que vai acontecer, entendeu? Então eu tô nessa fase de reassistir as coisas. Você e os canais de esporte também. Misericórdia. Gente, isso dá uma tristeza. Meu pai tá assistindo jogo de futebol antigo aqui em casa. Eu tô tipo, pra quê? Você já sabe como isso vai acabar. Mas... É a mesma coisa. Você tá assistindo um filme que você já sabe o final. Tudo bem. Você tá fazendo a mesma coisa que seu pai. Exatamente. Eu sei, mas é que eu não sei. O jogo de futebol, ele não me parece ter alguma coisa muito interessante além de você saber, tipo, o resultado do jogo. Ele parece que perde um pouco o interesse. Mas... eu abri aqui minha lista do Netflix e uma das coisas que eu reassisti esses dias foi o documentário Cheer, que eles têm sobre a equipe de líder de torcida universitário de Navarro, nos Estados Unidos, e sobre a única competição anual que eles têm lá. E é tipo um documentário muito legal. Eu sou fascinada por tipo todos esses esportes diferentes, então achei muito legal. Entendi. Eu acho maravilhoso o fato de ter campeonato de cheerleader. Isso realmente... Tem aqui no Brasil também, mas é menor, né? Acho que mais regional, mas também tem aqui. E você, Bia? Bom, eu falei que eu tava lendo o livro do João de Deus, né? Do Chico Felitti. Eu acabei ouvindo o livro dele sobre a Elke Maravilha, chama Mulher Maravilha, que é um exclusivo da Storytel. Ele não saiu impresso, só saiu em áudio. E ele é fabuloso. Eu não sei porque eu sou muito fã da Elke, sempre fui desde criança. Então, pra mim, vai ser legal. Não sei se é pra todo mundo, mas pra mim a Elke é fascinante. E eu acabei emendando já chama A Casa, né? Que é o livro da história do João de Deus, que é o líder espiritual que fazia cirurgias espirituais, que está... Não sei se ele tá preso agora, porque por causa do Covid-19 eles iam libertá-lo, né? Não sei qual que é o status carcerário dele nesse momento, mas enfim, acusado de mais de 350 estupros, de mais de 7 nacionalidades, então é uma coisa horrível, assim, não vou nem entrar no mérito de espiritismo ou não, religião ou não, mas realmente a história e o que eu mais gosto é que se eu tivesse tido, não sei, mais determinação ou alguma coisa, eu teria seguido essa mesma carreira do Chico de curiosa do jeito que eu sou, ficar 1 ano investigando um tema só e escrever alguma coisa sobre, ou fazer um podcast sobre, que é mais ou menos da indicação da Thalita, né? Você ficar lá debruçada num tema e criar um projeto deve ser muito legal.
E eu tô bem fascinada com a maneira que... Eu acho que o Chico é muito direto na escrita dele, né? Então, me ganha muito na maneira que ele conta histórias. E muito cronologicamente. Então, eu tô bem envolvida aí no livro A Casa. Mas também tô lendo milhões de coisas ao mesmo tempo, vendo Netflix. Quem não viu Tiger King, não sei nem o que tá fazendo nessa quarentena, que não viu ainda Tiger King. Acho que essa pessoa tá completamente fora do... Não tem desculpa. Não tem desculpa, gente. Se alienar com pessoa maluca é a melhor coisa do mundo. Você fala, nossa, minha vida é maravilhosa. Tiger King, tudo pra mim. Então, eu acho que se você quer assistir alguma coisa na Netflix que você vai ficar alienada de absolutamente tudo, você pode assistir Tiger King, também é uma boa indicação. A minha indicação, eu só queria confirmar, na semana passada, eu tô conversando com a Maju, que eu assisti Dois Irmãos, que é o filme novo da Pixar, e óbvio que eu chorei litros, né? Tipo, é uma história super bacana de dois irmãos que são elfos no mundo que, sei lá, se o mundo fosse de seres mágicos. É estranha a resenha, mas é muito legal, é super bem feito, e a Pixar, principalmente no final, fazendo o que ela sabe fazer melhor, que é fazer gente grande chorar. E as crianças olhando e falando, por que você tá chorando, papai? Mas é lançamento? É lançamento porque eles estão lançando já direto naquele vídeo sob demanda, sabe? Em aluguel. Então eu assisti em casa. Então isso é bem bacana. Eu fiquei bem feliz que, né? Eu fiz até pipoca e tudo mais. Toda a família se reuniu e ficamos assistindo. Ah, é o que o pai deles morre? Que isso, esse spoiler, gente? Não Como é assim? spoiler. Não é spoiler, se é Disney, tem um pai que morre. Não é spoiler, gente. Não é spoiler nenhum. É o pai que, tipo, um dos filhos são dois irmãos, né? Óbvio pelo nome. E o pai, e um deles não lembra do pai. O mais velho lembra, só que o protagonista não lembra do pai e por aí começa. Mas tem outra coisa que tô procurando coisas super leves. A gente já falou de Brooklyn Nine-Nine, que continuo assistindo, é maravilhoso. Eu fico rindo sozinho. Mas outra coisa que eu acho muito bacana assistirem, tem um seriado que é japonês, chama Midnight Dinner Tokyo Stories, que é a história de um restaurante pequeno, que é muito comum no Japão, que é aquele, sei lá, um balcãozinho que cabe meia dúzia de pessoas, e o cara serve da meia-noite às 6. E ele conta a história das pessoas. É legal. Muito bacana. É uma coisa assim, tipo, eu nunca conheço o Japão, mas parece que eu conheço, e é aquela história de pessoas meio estranhas que são japoneses. Não sei, mas é muito reconfortante. Você vê aquelas comidas que você fala assim, eu quero comer isso agora, mas obviamente não dá. É muito bom. Dá uma alegriazinha nessa zona toda. Onde eu encontro esse programa? Na Netflix, Midnight Dinner, Tokyo Stories. Vou assistir. E antes de ir embora, eu queria falar uma coisa que a Outbooks está fazendo. Nesse momento difícil que estamos vivendo, a Outbooks está empenhada em fazer aquilo que está ao seu alcance, doando audiobooks e muita dedicação. Mas a Outbooks vai fazer ainda mais. Por isso, vai unir forças com Hortifruti para ajudar aqueles que mais precisam nesse momento, os que já estão passando fome porque não podem trabalhar e não têm reservas. A Outbooks está fazendo um movimento para doar cestas básicas para os moradores de comunidades carentes, começando pela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, onde vivem mais de 15 mil famílias. E como funciona? Você faz a assinatura da Outbooks e a primeira mensalidade de R$19,90 será 100% destinada à compra de cestas básicas no Hortifruti pelo preço de custo. Com o valor arrecadado, eles irão distribuir as doações feitas por vocês para as comunidades. Essa ação tem como objetivo levar ajuda a quem mais precisa, onde falta o básico nesse momento. Acesse cestabasica.outbooks.com e venha contar essa história com a gente. É isso aí, queria agradecer a Bia Alves pela presença virtual aqui. Como vocês devem estar percebendo, claro que a gente não está no nosso estúdio, estamos todos em nossas casinhas e com seus barulhos, então peço desculpas para vocês. Mas obrigado, Bia. Muito obrigada, gente. Adorei falar com vocês. Valeu, Maju. Valeu, Thalita. Até segunda-feira. Segunda-feira.